Provérbios, capítulo 17. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas quem revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com uma ursa roubada dos filhos, mas não com um louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reportado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Amém. Até aqui. O que é necessário para que você possa fazer um curso superior de medicina, de engenharia, por exemplo? Que você tenha um ensino médio. E o que é necessário para que você complete o ensino médio? Para que você comece a estudar o ensino médio? Que você tenha o ensino fundamental completo. Né? Se a pessoa não tem o ensino fundamental completo, ela não tem como cursar o ensino médio. E se ela não tem o ensino médio completo, ela não tem como fazer um curso superior. Ou seja, o ensino fundamental é um pré-requisito básico para a pessoa poder cursar o ensino médio. E o ensino médio é um pré-requisito básico para que ela possa cursar, fazer um curso superior. O livro de Provérbios foi escrito para ensinar a sabedoria de Deus como um estilo de vida prático para os filhos de Deus. Para que os filhos de Deus possam viver vidas dignas do seu Pai neste mundo dominado pelo pecado. Mas aqui está uma questão importantíssima. O livro de Provérbios foi escrito para os filhos de Deus. O que significa que é simplesmente impossível para qualquer pessoa que não seja um filho de Deus colocar o livro de Provérbios em prática.
Na verdade, é simplesmente impossível para qualquer pessoa que não seja um filho de Deus colocar qualquer parte da palavra de Deus em prática. É simplesmente impossível. Então, da mesma forma que o ensino fundamental é um pré-requisito para o ensino médio e o ensino médio é um pré-requisito para um curso superior, ser um filho de Deus é um pré-requisito para obedecer a palavra de Deus. Ser um filho de Deus é um pré-requisito para obedecer o livro de Provérbios. Mas então logo surge outra questão. Por que é necessário que homens e mulheres sejam feitos filhos de Deus? Por que existe essa necessidade? Porque conforme a necessidade existe, porque conforme a Escritura ensina, desde Gênesis até Apocalipse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E também o salário do pecado é a morte. Isso é ensinado desde Gênesis até Apocalipse. A menos que algo seja feito com os pecados de todos nós não apenas não conseguiremos obedecer à sabedoria de Deus, mas também como seremos condenados à morte eterna. Mas como Deus poderia perdoar pecadores como nós, quando em Provérbios 17, versículo 15, nós lemos o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. É o capítulo onde nós lemos esse capítulo aqui agora. Capítulo 17, versículo 15. Diz o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. A gente poderia dizer da seguinte forma: o que justifica o pecador, o que perdoa o pecador e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então, como Deus poderia perdoar os pecadores como nós, quando a própria palavra de Deus afirma que é abominável a Deus aquele que perdoa um pecador, aquele que justifica o ímpio, aquele que diz que o ímpio é justo? Como Deus poderia perdoar pecadores como nós, quando ao próprio Deus é abominável quando o ímpio é justificado? Se Deus considera abomináveis aqueles que justificam os pecadores, como o próprio Deus poderia justificar ímpios como você e eu? Porque todos pecaram. Deus não é um hipócrita que diz o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que significa dizer que quando Deus estabelece uma lei, Ele estabeleceu essa lei porque essa lei define quem o próprio Deus é. Essa lei nos revela o que Deus pensa acerca daquele assunto. O que significa que Deus não viola aquilo. Quando Deus diz que é abominável, são abomináveis aquelas pessoas que justificam os ímpios, que justificam os pecadores, Deus está dizendo que Ele jamais justificaria os pecadores, porque então Ele se tornaria abominável a si mesmo. Então Deus não é um hipócrita que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então a pergunta é a seguinte: se Deus considera abomináveis aqueles que justificam os pecadores, como o próprio Deus poderia justificar ímpios como você e eu? No decorrer desse sermão nós veremos como Deus pode perdoar os pecadores, como Deus pode justificar os ímpios sem negar a si mesmo e sem se tornar uma abominação aos seus próprios olhos. Mas por agora, basta nós sabermos o seguinte: que por meio de Jesus, Deus justifica os ímpios. E que é por meio dessa justificação que os ímpios são feitos filhos de Deus.
E sendo filhos de Deus, nós devemos pôr em prática a sabedoria de Deus. Porque nós somos filhos dele. Então faça isso. Creia de todo o coração naquele que justifica o ímpio e ponha em prática a sua sabedoria. E quando nós consideramos o perdão dos pecados e a salvação da morte eterna para a vida eterna, a salvação da morte eterna em direção à vida eterna, nós aprendemos que muito mais importante do que bens e riquezas é ter paz e tranquilidade. Capítulo 17, Provérbios 17, versículo 1. É melhor um bocado seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Jesus veio a este mundo para trazer paz. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, que Jesus veio e evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Jesus veio a este mundo para pacificar e reconciliar os pecadores nos seus relacionamentos. Tanto do ponto de vista vertical, quanto do ponto de vista horizontal. Nós temos apenas um relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas nós temos inúmeros relacionamentos horizontais. A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós conhecemos e até mesmo as pessoas que nós não conhecemos. Todas as pessoas possuem um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós pensamos que apenas estão relacionadas com Deus as pessoas que creem em Jesus. As pessoas que creem em Jesus estão corretamente relacionadas com Deus. Mas, na verdade, todas as pessoas estão relacionadas com Deus. Se elas não estivessem, elas não seriam consideradas pecadoras. As pessoas são consideradas pecadoras porque todas estão relacionadas com Deus. Os filhos de Deus estão corretamente relacionados com Deus, enquanto os incrédulos estão erradamente relacionados com Deus. Então, todas as pessoas possuem um relacionamento com Deus que é inescapável e único. Como consequência do pecado de Adão e da queda, todas as pessoas já nascem neste mundo como inimigas de Deus. Aquele bebê que nasceu hoje lá no hospital municipal ou no hospital Regina ou no hospital da Unimed aqui no Novo Hamburgo, todo bebê que nasceu hoje, ele já nasceu como inimigo de Deus. Porque vai se passar alguns meses desde o nascimento e ele já vai começar a fazer manha. Ele já vai começar a se rebelar contra os seus pais. Quando ele tiver um pouquinho maior, tiver a capacidade de falar, ele já vai contar a primeira mentira dele. Então esse bebê que nasceu hoje, ele já nasceu como inimigo de Deus. E por isso mesmo, ele é pecador. Todas as pessoas que nascem nesse mundo, nascem como inimigas de Deus, e por isso mesmo, todas as pessoas são pecadoras. Normalmente nós pensamos que as pessoas se tornam inimigas de Deus a partir do momento que elas cometeram o primeiro pecado. Essa é uma visão comum no meio evangélico. A criança nasce neutra, e então quando ela comete o primeiro pecado, ali ela se torna inimiga de Deus. Mas a verdade, isso é errado. O contrário disso é que é verdadeiro. A inimizade entre Deus e nós não resulta dos nossos pecados pessoais. A nossa inimizade com Deus não é consequência dos nossos pecados pessoais. Os nossos pecados pessoais é que resultam da nossa inimizade com Deus.
Os nossos pecados pessoais é que são a consequência da nossa inimizade com Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Isto é João capítulo 3, versículos 16 até o 20. Esses versículos aqui deixam claro que a razão pela qual as pessoas fazem o mal é o ódio que elas têm por Deus e por Jesus. Ou seja, a inimizade entre Deus e nós não resulta dos nossos pecados pessoais. São os nossos pecados que resultam da nossa inimizade com Deus. Mas por meio de Jesus, Deus desfez essa inimizade. Por meio de Jesus, Deus efetuou a pacificação e a reconciliação entre Ele mesmo e todas aquelas pessoas que, com arrependimento, creem em Jesus. E tendo sido reconciliados com Deus, nós fomos feitos novas criaturas. Nós também fomos pacificados e reconciliados com os nossos inimigos. Paulo deixa isso claro lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Lá Paulo trata acerca da maior inimizade que poderia existir, que era a inimizade entre o povo de Deus, Israel, e as nações gentílicas. E lá, em Efésios 2, Paulo diz que pelo seu sangue, Jesus desfez a inimizade entre o povo de Deus e os gentios. E Deus uniu esses dois povos, e desses dois povos fez um único povo, a igreja. E na verdade Paulo diz que a união desses dois povos, o povo de Deus, Israel no Antigo Testamento, e a igreja no Novo Testamento, constitui a nova humanidade que Deus está criando em Jesus. Então, se a maior inimizade que poderia existir, que é a inimizade entre o povo de Deus e as nações gentílicas, aquelas nações que eram inimigas de Deus e inimigas do povo de Deus, se essa inimizade foi desfeita pelo sangue de Jesus, isso quer dizer que qualquer outra inimizade também foi desfeita. Jesus é aquele que destrói o racismo, por exemplo. Porque qualquer preconceito, qualquer ódio que um homem branco possa ter por um homem negro é menor do que o ódio que havia entre judeus e gentios. E se Jesus resolveu aquela inimizade, Jesus resolveu todas as outras inimizades. Então, tendo sido reconciliados com Deus, nós fomos feitos novas criaturas. Nós também fomos pacificados e reconciliados com os nossos inimigos, porque nós fomos ordenados por Deus e por Jesus a perdoarmos a todas as pessoas, assim como nós fomos perdoados. Isso fica claro naquela parábola que Jesus conta, em que havia um rei que havia emprestado uma quantia em dinheiro para um servo seu. E esse servo, ele não tinha como pagar aquela quantia em dinheiro. E ele seria vendido então como escravo, para que, pelo seu trabalho escravo, aquela dívida fosse paga. Era assim que as coisas funcionavam no mundo antigo. Mas aí ele pede misericórdia ao rei. Ele pede graça. E o rei estende a sua graça. O rei estende a sua misericórdia e o rei perdoa a dívida. E o homem fica feliz, né? Porque quem não ficaria feliz? Tem uma dívida grande que tu não consegue pagar e de repente o teu credor te perdoa a dívida.
Qualquer um de nós ficaria feliz. Só que o problema é que ele saiu feliz lá do palácio do rei e de repente ele encontrou um homem que devia também dinheiro para ele. Só que essa dívida era muito menor do que a dívida que aquele homem, que foi perdoado agora, tinha para com o rei. Só que em vez dele entender que assim como o rei o perdoou, o rei perdoou a sua dívida, ele também deveria de perdoar a dívida daquela outra pessoa, ele não entendeu isso. Ele quis processar o outro camarada lá porque não tinha pago ainda a dívida. E daí, no final das contas, o rei anulou o perdão que havia dado a ele. Ou seja, nós fomos ordenados por Deus e por Jesus a perdoarmos a todas as pessoas assim como nós fomos perdoados. Por isso mesmo, os filhos de Deus sabem com certeza que é melhor ter poucos bens, é melhor comer um bocado seco, é melhor ter para comer apenas um pedaço de pão seco, sem nada para pôr em cima do pão, sem nenhuma manteiga, sem nenhuma chimia, nenhum queijo, nenhuma mortadela ou presunto, sem nem mesmo ter um café preto para tomar junto com aquele pão seco, é melhor um bocado seco e com ele tranquilidade, com ele paz, do que a casa cheia de iguarias, onde a pessoa pode comer do bom e do melhor, mas junto com essas iguarias, a desavença. Essa semana eu vi uma notícia acerca de um filho, um rapaz de 14 anos de idade, que matou o seu pai porque o pai estava batendo na mãe do rapaz. E o rapaz foi lá, pegou um revólver e matou o pai. Normalmente a gente pensaria que isso estava acontecendo numa favela, né? Ou num lugar, talvez não numa favela, mas num lugar onde moram pessoas mais pobres, mas na verdade aconteceu num condomínio de pessoas ricas. É melhor ser uma família pobre, onde o pai não bate na mulher, do que ter muito dinheiro, morar num lugar muito bom de morar, num lugar que qualquer um de nós invejaria, qualquer um de nós gostaria de morar lá, e viver nesse ambiente de briga e discussão onde o marido bate na mulher. Essa é a razão pela qual muitas vezes o Filho de Deus sábio, mesmo estando numa posição de humilhação, ele vai chegar numa posição de honra e poder. Versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Esse provérbio se refere aqui ao contexto familiar dos dias de Salomão, onde era comum que as famílias abastadas, as famílias ricas, tivessem servos, tivessem escravos ao seu dispor. O filho, que é herdeiro de tudo, nesse caso, então, quando ele não é sábio, ele acaba perdendo a sua posição de herança e honra para aquele servo que é prudente. Imagina a situação. Lá no mundo antigo, a gente tem a família rica e tem lá os servos, os escravos. E o filho do casal, ou os filhos do casal, eles não são sábios. A palavra de Deus diz que quando isso acontece, o servo que é sábio vai acabar herdando a herança que pertencia aos filhos, que não são sábios. Ele vai ser tratado pelo seu senhor como um filho. Graças a Deus, nenhum de nós está na posição de servos e escravos.
Mas esse provérbio ele permanece verdadeiro. Se você for fiel no seu trabalho, fazendo todas as coisas segundo a sabedoria de Deus, não por meio de contendas e brigas, como muitas vezes existe, mas com humildade e verdade, Deus recompensará você, permitindo que você seja promovido e ganhe todos os benefícios que essa promoção enseja. Mas esse provérbio também possui uma palavra de advertência, que é a seguinte: não presuma da posição que você tem como filho de Deus, porque até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Ele mesmo. Parafraseando aquilo que João Batista disse aos judeus. Esse foi o erro de Israel nos dias de João Batista e nos dias de Jesus. Aqueles judeus pensavam que o simples fato de eles serem filhos de Abraão tivesse alguma importância espiritual e os deixasse mais perto de Deus. Isso fica bem claro lá em João capítulo 8. Em que Jesus fala que aqueles que permanecem nele, na sua palavra, serão libertos. E aí os judeus que haviam crido nele dizem o seguinte: como assim serão libertos? Nós somos filhos de Abraão. Nós não servimos a ninguém. Nós não temos necessidade alguma de ser liberto de prisão alguma, liberto de escravidão. Nós somos filhos de Abraão. E esse era o problema deles. Eles pensavam que o simples fato deles compartilharem material genético com Abraão os deixava mais perto de Deus, os tornava especiais aos olhos de Deus, mais do que qualquer outras pessoas. Mas eles estavam enganados. O reino foi tirado deles e foi entregue à igreja. Isso o próprio Jesus fala lá em Mateus, não me lembro agora qual capítulo, mas é a partir do capítulo 20. Acho que, se eu não me engano, talvez depois, não, deve ter sido antes do sermão profético de Jesus. O reino foi tirado deles e foi entregue à igreja. E por isso mesmo nós não devemos cair na mesma presunção que eles. Nós não devemos presumir que, eu sou filho de Deus, então tudo vai dar certo para mim, automaticamente. Eu não preciso me esforçar para nada, porque eu sou mais especial do que outras pessoas. Nós não devemos cair na mesma presunção que eles. E como nós garantimos que não seremos presunçosos como eles foram? Agindo com prudência e sabedoria em todas as circunstâncias da vida. Porque o servo prudente vai dominar sobre o filho que faz envergonhar. Nós não devemos ser filhos de Deus, pessoas que se consideram filhos de Deus, mas que na verdade envergonham a Deus. Pelo seu comportamento tolo, pelo seu comportamento pecaminoso e rebelde. Nós somos filhos de Deus. E por isso mesmo, devemos nos portar como filhos de Deus. Nós devemos agir com prudência e sabedoria em todas as circunstâncias da vida, como verdadeiros filhos de Deus. Dessa forma, nós garantimos que não seremos presunçosos como os judeus que viveram na época de João Batista e Jesus. Nós devemos agir com prudência e sabedoria em todas as circunstâncias da vida, porque o versículo 3 nos diz o seguinte: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Assim como o crisol e o forno provam a pureza da prata e do ouro, assim Deus prova a pureza dos nossos corações. Quando as pessoas minam ouro, quando as pessoas estão minando prata, elas
retiram a prata da terra, retiram o ouro da terra, mas junto vêm impurezas. É necessário, então, purificar o ouro, purificar a prata. Porque, do contrário, aquela pepita de ouro, aquela pepita de prata não vai ter muito valor. É uma pepita misturada, tem impureza junto. Como é que é feito como é que é feito a separação da prata e do ouro de outros materiais que não valem tanto? É a partir do forno. Pega todo aquele material que foi minado, que foi retirado da terra, e coloca fogo embaixo. Porque nós sabemos que cada material tem um ponto de fusão diferente. Cada material derrete numa temperatura diferente. Então, de repente, se tem ali chumbo misturado, o chumbo derrete com uma temperatura bem baixa. Quando o chumbo começa a derreter, tira o chumbo e assim vai indo até que vai ficar só o ouro e só a prata. Assim como o crisol e o forno provam a pureza da prata e do ouro, Deus prova a pureza dos nossos corações. Deus prova aquilo que habita e comanda os nossos corações, porque onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E também porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E assim como o ouro e a prata devem ser aquecidos para serem purificados, assim também nós passamos pelo fogo da tribulação, pelo fogo da provação, pelo fogo das dificuldades, pelo fogo das tragédias. Não porque Deus precise da tragédia, do sofrimento, da tristeza, da tribulação, da provação, para que Ele saiba aquilo que está no nosso coração. Porque Deus sonda os nossos corações, Deus já sabe aquilo que está em nós, muito antes de nós conhecermos. O salmista diz que antes que ele pudesse abrir a boca para falar alguma coisa, Deus já sabia tudo aquilo que ele iria falar. Mas então por que Deus nos coloca em provas, tribulações, dificuldades, tragédias inclusive? É para que nós venhamos a saber o que está no nosso coração. A prova não é para o benefício de Deus, a prova é para o nosso benefício. Porque nós não sabemos o que está no nosso coração. Nós pensamos que sabemos, mas a verdade nós não sabemos. A gente só sabe o que está no nosso coração quando nós sofremos um certo tipo de pressão. E essa pressão vai jogar para fora aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nem nós sabíamos que estava lá dentro. Deus prova também as intenções dos nossos corações. E Deus faz tudo isso conosco, seus filhos, não porque Ele quer nos ver sofrer, não porque Ele quer nos ver desesperados, não porque Ele quer nos ver chorando, mas Ele faz isso para o nosso bem, para que nós não sejamos destruídos com os ímpios, com os mentirosos, com os maus, com aqueles que zombam de Deus. Porque a única forma de nós nos arrependermos daquilo que está dentro de nós é se nós tivermos consciência daquilo que está dentro de nós. Deus não quer que nós, seus filhos, tenhamos o mesmo destino que os ímpios, que os mentirosos, que os maus, e o mesmo destino que daqueles que zombam de Deus. Versículo 4. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna.
Deus não quer que nós, seus filhos, tenhamos o mesmo destino que os ímpios, os mentirosos, os maus e aqueles que zombam de Deus, porque essas pessoas, os ímpios mentirosos, eles receberão a justa punição dos seus pecados, diz o versículo 4. Punição esta que é causada primeiramente pela consequência dos seus próprios pecados. O ímpio atenta para o lado iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Poderia ser cômico, mas na verdade é trágico que o ímpio odeia tanto a verdade de Deus que ele prefere ouvir a mentira contada pelos iníquos. Ele odeia tanto a verdade de Deus que ele prefere a mentira contada pelos iníquos. E isso vai ser a sua destruição. E igualmente os mentirosos odeiam tanto a bondade que Deus ordenou na sua palavra, que eles preferem se entregar às palavras que os incentivam cada vez mais em direção ao mal. Isso também os vai destruir. Então os ímpios mentirosos, eles receberão a justa punição dos seus pecados, punição essa causada primeiramente pelas consequências dos seus pecados. Eles odeiam tanto a verdade de Deus que preferem a mentira dos iníquos. Eles odeiam tanto a bondade de Deus que eles preferem a maldade. Eles preferem se entregar a palavras que os incentivam à maldade. Então isso os vai destruir. E em segundo lugar, eles serão destruídos pela justiça de Deus. E o versículo 5 continua. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Os maus, aqueles que escarnecem do sofrimento alheio, quando a calamidade os atinge, estes insultam a Deus. E por isso mesmo eles não ficarão impunes. Aqui é falado do pobre, porque o pobre normalmente é aquele que vai estar mais necessitado quando a calamidade chega. E isso a gente vê diariamente. Né? Quem é que sofre quando chove demais e os rios, os arroios transbordam? Não são os pobres. Não são aqueles exatamente que, de tão pobres que são obrigados a viver nessas regiões. O rico pode chover bastante, talvez o telhado dele seja danificado por algum granizo, alguma coisa assim. Mas o sofrimento dele, quando a tragédia vem, não é tão grande quanto o sofrimento do pobre. É por isso que o pobre é citado aqui. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Os maus, aqueles que escarnecem do sofrimento alheio quando a calamidade os atinge, esses insultam a Deus e por isso mesmo não ficarão impunes. Versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Em vez de imitar os ímpios, os mentirosos, os maus, os roubadores, os filhos de Deus devem garantir que os seus filhos, que os seus netos sirvam a Deus e obedeçam à sabedoria de Deus. A coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos. Os avós que são filhos de Deus, ficam felizes quando eles veem os seus filhos e os seus netos obedecendo a Deus também. É uma coroa de glória, é uma coroa que diz que o trabalho deles foi um trabalho bem feito. Eles ensinaram tão bem os seus filhos a obedecerem a Deus, que agora os filhos deles estão ensinando os seus filhos, os netos desse casal aqui, a obedecerem a Deus. É uma coroa de glória, nós fizemos bem o nosso trabalho. E a glória dos filhos são os seus pais, porque os filhos reconhecem que eles obedecem a Deus unicamente porque os seus pais foram fiéis o suficiente para os ensinarem a obedecer a Deus. Então, em vez de imitar os ímpios, os mentirosos, os maus, os zombadores, o Filho de Deus deve garantir que os seus filhos, que os seus netos sirvam a Deus e obedeçam a sua sabedoria. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso.
Os filhos de Deus devem garantir que todos os membros da sua família falem com excelência aquilo que é verdadeiro e não imitem as palavras tolas dos mentirosos. Mas para isso é necessário que os filhos de Deus ensinem às suas famílias que elas não podem viver por mentiras e nem para as mentiras. Não convém ao tolo a fala excelente. Não convém que aquele que despreza a sabedoria de Deus fale como se não desprezasse a sabedoria de Deus. E ao mesmo tempo, não convém que o príncipe, aqui a gente pode colocar, não convém que o filho de Deus fale como se fosse um mentiroso. É necessário que os filhos de Deus ensinem às suas famílias que as pessoas, que eles, os membros daquela família, não podem viver por mentiras e nem para as mentiras. Se existe, só existe verdadeira segurança e firmeza quando cremos na verdade e falamos a verdade com os nossos lábios. Só existe segurança e firmeza na verdade. Se não falamos a verdade com os nossos lábios, nós nos enganamos se pensamos que a verdade está nos nossos corações. Se nós mentimos, nós nos enganamos pensando que a verdade está no nosso coração. Porque como a verdade pode estar no nosso coração se a nossa boca profere mentiras? Provérbios ensina isso e Jesus ensina isso. A boca fala daquilo que está cheio no coração. Versículo 8. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Presente, normalmente quando a palavra de Deus fala acerca de presente, principalmente na nossa versão aqui, o que se tem em vista é o suborno. Presente aqui não é o presente que nós ganhamos no Natal, não é o presente que nós ganhamos quando nós estamos fazendo aniversário. Presente aqui é suborno. Por isso que em algumas passagens da Bíblia está dito que os homens de verdade são aqueles que não aceitam presentes. Ou seja, não aceitam suborno. Os filhos de Deus também devem ensinar para a sua família o seguinte: mesmo que o suborno e a corrupção pareçam ser úteis, de fato, o suborno e a corrupção são armas que destroem a alma. Destroem a alma porque corrompemos a nós mesmos quando tentamos corromper a outras pessoas. É muito comum nós ouvirmos falar acerca de corrupção ativa e corrupção passiva. A corrupção passiva sempre é praticada por algum funcionário público. E a corrupção ativa, a corrupção passiva, ela sempre é praticada por algum funcionário público, seja funcionário público de carreira, seja funcionário público porque foi eleito para aquele cargo. A corrupção ativa é praticada pela pessoa que quer corromper aquele agente público. Nós corrompemos a nossa alma, nós corrompemos a nós mesmos quando tentamos corromper outras pessoas. Então, quando tentamos corromper outras pessoas, não estamos apenas destruindo as outras pessoas, estamos destruindo a nós mesmos. Em vez do suborno ou outras formas de corrupção, nós devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a colocar em prática os planos que temos. Em vez de corromper outras pessoas para que os nossos planos se tornem realidade, nós devemos orar a Deus e confiar que Deus é poderoso para trazer os nossos planos à realidade. E quando apelamos a Deus em oração,
obrigatoriamente nós vamos nos certificar que os nossos planos são bons, agradáveis e desejáveis a Deus. Porque como nós oraríamos a Deus para que Ele nos ajude a fazer alguma coisa que claramente contraria os seus preceitos, os seus mandamentos e as suas leis? Nós deveríamos ser muito hipócritas para orarmos que Deus nos ajude a fazer algo que seja pecaminoso. Versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Os filhos de Deus devem garantir que a sua família viva o Evangelho no seu dia a dia, encobrindo os pecados dos outros com o perdão, assim como Deus fez com cada um de nós. Encobrir o pecado aqui não tem o sentido de se tornar cúmplice dos pecados alheios. Não tem o sentido de eu vi determinada pessoa cometendo tal pecado, ou eu tomei conhecimento que aquela pessoa cometeu aquele pecado e eu vou ajudar a pessoa a esconder esse pecado cometido. Vou me tornar cúmplice dela. Encobrir o pecado aqui não tem esse sentido. Encobrir o pecado tem um sentido de perdoar aqueles que fizeram um mal contra nós, da mesma forma que Deus nos perdoou por meio de Jesus. Além disso, esse provérbio vai além. Esse provérbio vai além de afirmar que nós devemos de perdoar aqueles que fizeram um mal contra nós. Esse provérbio afirma que em vez de permitir que os maiores amigos sejam separados, nós devemos trabalhar a favor da reconciliação daqueles que brigaram entre si. Os filhos de Deus foram chamados para serem pacificadores. Isso significa que nós devemos agir como mediadores entre aqueles que estão brigados, animando aqueles que são culpados em direção ao arrependimento, em direção à confissão, em direção à reparação do dano que foi cometido, e conduzindo também as vítimas, aqueles que foram vitimados pelo pecado de outra pessoa, em direção ao perdão depois de terem sido restituídas naquilo em que foram prejudicadas. E quando estivermos envolvidos na tarefa de pacificar aqueles que estão brigados, nós descobriremos que os filhos de Deus são mais facilmente convencidos do pecado do que o tolo incrédulo. Versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Todos nós conhecemos pessoas assim. Todos nós conhecemos pessoas que, mesmo que nós lhes açoitássemos 100 vezes, ainda assim essas pessoas ficariam apegadas ao seu pecado e ao seu orgulho. Mas para o Filho de Deus, para aquele que obedece à sabedoria de Deus e por isso mesmo é prudente, para o Filho de Deus, uma repreensão basta para que ele se arrependa e repare o mal cometido. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. E por isso mesmo Jesus não introduziu muita enrolação ao nos ensinar acerca da disciplina eclesiástica. Jesus disse o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Isso é Mateus 18, 15 a 17. Jesus estabelece apenas 3 instâncias em que o pecador deve ser confrontado pelo seu pecado: particular, na presença de testemunhas e na presença da igreja. Se o pecador não se arrepender, confessar e reparar o mal feito em nenhuma dessas 3 instâncias, ele deve ser expulso da comunhão dos santos da igreja e considerado como incrédulo. Por quê? Porque a repreensão penetra mais profundamente no coração do Filho de Deus, que vive segundo a sabedoria de Deus, do que 100 açoites no tolo.
Se depois de todo o procedimento da disciplina bíblica não houver arrependimento, não há mais nada a ser feito a não ser expulsar aquela pessoa da comunhão dos santos. Por quê? Porque a pessoa provou que não é um filho de Deus, porque um filho de Deus ouviria a repreensão e se arrependeria. Um filho de Deus é aquele no qual a repreensão penetra mais profundamente do que sem açoites no tolo. Por isso Jesus não coloca muita enrolação com relação à disciplina eclesiástica. Se a pessoa se recusa a ouvir, se a pessoa se recusa a ouvir a repreensão, ainda que nós açoitássemos ela 100 vezes, ela não voltaria atrás. Ela só demonstra com isso que aquela pessoa nunca foi um filho de Deus. Versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal um mensageiro cruel será enviado contra ele. A disciplina eclesiástica é necessária porque aqueles que se mostram rebeldes contra a palavra de Deus, aqueles que se mostram rebeldes contra a sabedoria de Deus e se apegam aos seus pecados, essas pessoas não buscam outra coisa a não ser o mal daqueles que os cercam. E se essas pessoas demonstram isso com seus pecados, elas devem ser expulsas da igreja, conforme Jesus ordenou. E na sua justiça, Deus enviará o mal contra ela. Ela queria o mal contra aquelas que o cercavam. Na verdade, Deus enviará o mal contra ela. O final dela será a perdição. Versículo 12. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Não subestime a maldade dos rebeldes, porque eles são mais sanguinários, eles são mais violentos do que uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Acho que todos nós já tivemos a experiência de termos uma gatinha, uma cachorra que deu cria, que deu à luz filhotes. O que aquela gatinha, o que aquela cachorra faz se alguém tenta se aproximar dos seus filhotes? Ela vai defender os seus filhotes. Imagina uma ursa. E quando a gente pensa em urso, a gente não pode pensar em ursinho de pelúcia. Porque os ursos não são ursinhos de pelúcia. Os ursos são animais extremamente violentos. Imagina uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Imagina o que essa ursa não faria com você se você roubasse os filhotes dela. Versículo 12 diz o seguinte: encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. É melhor nós nos encontrarmos com uma ursa que teve os seus filhotes roubados do que nos encontrarmos com o louco na sua estultícia, do que nos encontrarmos com aquele que se fez louco por desprezar a sabedoria de Deus e por isso mesmo se comporta como um verdadeiro idiota. Do ponto de vista espiritual. Nós não devemos subestimar a maldade dos rebeldes, porque eles são mais sanguinários, eles são mais violentos do que uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Essa a própria loucura espiritual e rejeição da sabedoria de Deus é que os leva a ser tão sanguinários e violentos. Eles só querem o mal. Jesus ensina que nós não devemos fazer uma caça às bruxas na igreja. Nós não devemos tentar ficar separando entre o joio e o trigo. Mas quando o joio demonstra que é joio, ele deve ser expulso. E como o joio demonstra que é joio? Quando ele comete algum pecado contra alguém,
Essa pessoa vai até ele, repreende essa pessoa não aceita, aí depois ela vai com 2 ou 3 testemunhas, ela não aceita a repreensão, aí toda a igreja repreende essa pessoa para que ela volte atrás, para que ela confesse o pecado, para que ela repare o dano que foi cometido, e mesmo assim ela não volta atrás. O joio se mostrou joio. Nós não descobrimos o joio porque fizemos uma caça às bruxas. Nós descobrimos o joio porque o joio se mostrou joio. Mostrou que não é um filho de Deus, porque como nós vimos no versículo 10, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Então nós não devemos ficar com pena, com dó daqueles que justamente foram disciplinados segundo aquilo que Jesus ordena. Porque nós não devemos subestimar a maldade dos rebeldes, porque eles são mais sanguinários, mais violentos do que uma ursa que teve os seus filhotes roubados. E eles são assim, eles são sanguinários, violentos, porque eles rejeitam a sabedoria de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser como aqueles que pagam o bem com o mal, porque então Deus fará com que o mal jamais se afaste das nossas famílias. Versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Por isso mesmo, versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Por isso mesmo nós devemos evitar a todo custo as brigas e as discussões. Porque uma vez que as brigas e as discussões são iniciadas, é difícil, é quase impossível talvez, terminá-las sem que o mal seja feito. A discussão é tal qual uma represa que está rachando. A gente pode se lembrar lá daquilo que aconteceu lá em Brumadinho. Tinha lá aquela represa de rejeitos. E ela foi rachando, 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 até que veio tudo abaixo. E quando vem tudo abaixo, não há como segurar. A lama vem e ninguém segura aquela lama. A água vem e ninguém segura aquela água. Uma vez iniciada a briga e a discussão, é difícil, talvez quase impossível, terminar essa briga, essa discussão, sem que o mal seja feito. Então nós devemos evitar a todo custo as brigas e as discussões, nos diz o versículo 14. Aí nós chegamos agora no versículo 15. O que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis. Enquanto estivermos trabalhando para apaziguar e reconciliar aqueles que estão brigados, nós jamais devemos justificar aquele que está errado e nem condenar aquele que está correto. Mesmo que nós tenhamos mais amizade com aquela pessoa que está errada, nós devemos apontar o erro do nosso amigo e conduzi-lo ao arrependimento, à confissão e à restituição. E mesmo que aquele que está certo seja um inimigo declarado nosso, não porque nós quisemos ser inimigos daquela pessoa, mas porque aquela pessoa que será nossa inimiga, mesmo que aquele que está certo seja um inimigo nosso, nós devemos afirmar que naquele caso, essa pessoa está certa e nós devemos incentivar ela em direção ao perdão quando ele for restituído no mal que ele recebeu. E por que isso? Porque Deus abomina aquele que justifica o ímpio e condena o justo. Mas não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Por acaso não éramos todos nós ímpios? Não éramos todos nós pecadores? Sim, todos nós éramos ímpios, todos nós éramos pecadores. Como então é possível que Deus justifique a nós, ímpios pecadores, para então nos ter e tratar como filhos seus?
Como é possível isso? Isso é possível por causa do Evangelho. Porque no Evangelho, Jesus se tornou o representante daqueles que Deus elegeu para a salvação. Adão, diante de Deus, representa toda a humanidade. Jesus, diante de Deus, representa toda a humanidade redimida. Todos os eleitos de Deus. E ao se tornar o representante da igreja, Jesus recebeu em nosso lugar a punição da ira de Deus por causa dos nossos pecados. E em contrapartida, nós recebemos de Jesus a sua justiça. Desse modo, Deus permanece justo, pois os pecados do seu povo não ficaram impunes. Deus não simplesmente se esqueceu dos pecados. Não, os pecados foram lembrados por Deus e foram punidos em Jesus. E Deus também é o justificador, declarando justos todos aqueles que pela fé no seu Filho se submetem e obedecem de coração à sua lei e à sua sabedoria. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente Deus dos judeus? Não é também o Deus dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Isso é Romanos 3, 21 até o 31. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus justifica os ímpios e os toma para si como filhos seus. Deus nos recebeu por filhos e nos justificou, perdoando todos os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que nada poderíamos fazer por nós mesmos, restando apenas a fé em Jesus. Esse evangelho, que é o poder e a sabedoria de Deus exibidos no seu grau máximo, esse evangelho é desprezado pelos tolos e incrédulos, isso para a sua perdição eterna. Versículo 16, de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? O preço da salvação conquistada por Jesus já foi por ele pago na cruz. Isso é a manifestação máxima do poder e da sabedoria de Deus. Isso aparece em 1 Coríntios capítulo 1. Mas essa salvação ela será nossa apenas quando nós tomarmos posse dela. E como nós tomamos posse dessa salvação? Entregando tudo aquilo que nós somos e temos a Deus e a Jesus. Mas o tolo, incrédulo, que se acha mais poderoso e mais sábio do que Deus, recusa-se a entregar-se a si mesmo a Deus. De que adianta o tolo ter a impressão de que comanda a sua vida e o seu destino, se ele recusa-se a entregar-se a si mesmo a Deus para receber do poder e da sabedoria de Deus a salvação eterna? Do que adianta ele ter a impressão de que ele comanda o seu destino, se ele de fato não está disposto a se entregar a Deus? De que adianta ele ter o preço na sua mão pela qual ele pode conquistar, tomar posse da salvação, se ele considera a salvação algo não digno de si mesmo? Mas para aqueles que Deus elegeu, a salvação, a esse Deus se revela com graça, transformando seus corações
para que se entreguem por completo a Jesus. Não pense por um momento sequer que você recebeu a salvação por iniciativa sua, por você ser mais sábio do que os tolos incrédulos. Você era tão ou mais insensato, tão ou mais rebelde que os tolos incrédulos. Mas a graça de Deus se manifestou a você, Deus enviou o seu Espírito Santo para que o teu coração fosse regenerado, e com o teu coração transformado pelo Espírito Santo, você foi trazido também a todos aqueles que estão em Jesus. Versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Você foi trazido até os pés de Jesus para que nele você cresce e para que dele você recebesse o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. E se você foi trazido até Jesus, você foi trazido também a todos aqueles que estão em Jesus. Porque como seria possível você estar perto de Jesus e estar longe daqueles que também estão em Jesus? O que significa que é nosso dever amar os irmãos em todas as circunstâncias, até mesmo nas suas angústias e sofrimentos. E o que acontece quando você ama os irmãos e os ajuda nas suas circunstâncias e sofrimentos? Acontece que aquela pessoa a quem você ama, aquela pessoa a quem você ajudou, ela mesma vai retribuir o amor e a ajuda recebida quando você estiver passando por angústias e sofrimentos. Porque hoje, agora, é um que sofre, é um que chora. Amanhã talvez sejamos nós. E assim como nós amparamos e ajudamos aqueles que hoje choram, amanhã eles vão nos amparar quando nós estivermos chorando. Deus cuida de nós, dos seus filhos, por meio do amor e auxílio que nós prestamos e recebemos quando alguém de nós passa por angústias e sofrimentos. Versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu inimigo. Enquanto que os filhos de Deus demonstram o amor de Deus pelos filhos dele, cuidando, prestando auxílio, prestando ajuda, quando alguém de nós passa por angústias e sofrimentos, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não vivem segundo a sabedoria de Deus, essas pessoas não conseguem nem mesmo cuidar de si mesmas e de dos seus bens e das suas finanças, porque eles se tornam fiadores. E Provérbios já ensinou que se tornar fiador de alguém é falta de sabedoria. Se tornar fiador de alguém é arriscar o seu próprio futuro, é arriscar o futuro dos seus filhos. Se aqueles que não são filhos de Deus, que não vivem segundo a sabedoria de Deus, não conseguem nem mesmo cuidar de si mesmos, dos seus bens e das suas finanças, quanto menos eles serão capazes de cuidar daqueles que sofrem. Ou melhor, eles nem vão se importar com aqueles que sofrem. Em vez de demonstrar amor por aqueles que sofrem, e então ajudá-los, os ímpios incrédulos amam o pecado e a contenda, e com o seu orgulho eles buscam arruinar os demais. Versículo 19, o que ama a transgressão ama a contenda, o que exalta a sua porta busca a ruína. Essas pessoas, elas nunca receberão a bênção de Deus,
mas os seus próprios pecados se voltarão contra elas, para que elas caiam no mal que elas fizeram a outros. Versículo 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, o que fala uma coisa e depois fala outra coisa, essa pessoa cairá no mal. Versículo 21. O que gera um tolo, aquele que tem um filho tolo, fica triste. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Os pais devem dar muita atenção à educação dos seus filhos, para que seus filhos não sejam como aqueles do versículo 18. Falta entendimento, compromete-se, fica porfiador. Versículo 19, tem que garantir que seus filhos não sejam daqueles que amam a transgressão, amam a contenda e que se exaltam sobre os outros e buscam a ruína dos outros. Devem garantir que não sejam, que os seus filhos não sejam perversos de coração, pois então eles jamais acharão bem. Os pais crentes devem garantir que seus filhos não sejam pessoas que falam com uma língua dobre, que não falam com hipocrisia, que não falem com hipocrisia, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Os pais devem dar muita atenção à educação dos seus filhos, educando-os na doutrina da demonstração do Senhor, para que eles não sejam entristecidos como os pais incrédulos, que criaram filhos tolos e insensatos. Versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Que os filhos de Deus possam se alegrar ao ver os seus próprios filhos vivendo segundo a sabedoria de Deus. Porque um coração alegre é a nossa força, mas o espírito abatido é a nossa destruição. Versículo 23. O ímpio toma presentes, novamente aqui o suborno. O ímpio aceita suborno em secreto para perverter as veredas da justiça. Dê você exemplo aos teus filhos sobre como se deve viver em obediência à sabedoria de Deus, rejeitando todo tipo de suborno, todo tipo de corrupção, para fazer aquilo que é injusto. Ensine com o exemplo. Versículo 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Que você irradie a sabedoria de Deus, que os teus olhos, as suas palavras e as suas ações irradiem a sabedoria de Deus. Que tudo aquilo que você faça esteja de acordo com a sabedoria de Deus. E que os seus filhos vejam você fazendo isso. Versículo 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Se você fizer isso, se você garantir que os seus filhos aprendam na prática como obedecer à sabedoria de Deus, você não criará um filho insensato. Você não criará um filho que traz tristeza, um filho que traz vergonha. Você criará um filho sábio, um filho que traz alegria. Porque os teus filhos terão aprendido com você a fazer o que é justo e correto. Versículo 26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Os seus filhos vão aprender que o correto é que deve ser feito. Eles vão aprender com você a fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Eles vão aprender que aquilo que é correto não deve ser punido. Eles aprenderão com você a medir as suas palavras e a jamais dar vazão à ira. Versículo 27. O que possui conhecimento guarda as suas palavras. Não fica falando qualquer coisa a qualquer pessoa de qualquer jeito. E o homem de entendimento é de precioso espírito, ou seja, ele não se ira à toa, ele não dá vazão à sua ira. É assim que será o teu filho, é assim que serão os teus filhos, caso você mostre a eles como se obedece na prática à sabedoria de Deus. Versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é reportado
é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Tem pessoas que são assim. Pessoas que quando elas não dizem nada, a gente até pensa que elas são pessoas inteligentes. Mas basta elas abrirem a boca para dizer uma frase, a gente percebe, nossa, essa pessoa não é nada inteligente. Ou como alguém já disse de outra pessoa, fulano de tal, calado, é um poeta. Mas se você der exemplo na prática, como se obedece à sabedoria de Deus, os teus filhos não precisarão ficar calados para que as pessoas pensem que eles são inteligentes. Eles não precisarão ficar calados para que as pessoas pensem que eles são sábios. Eles vão falar, eles vão abrir as suas bocas e a todos ficará claro que eles são sábios. Eles não serão tidos por tolos como os demais. Mas note que tudo isso só é possível para os filhos de Deus. O ensino fundamental é um pré-requisito para o ensino médio e o ensino médio é pré-requisito para um curso superior. Ser um filho de Deus é um pré-requisito básico para obedecer o livro de Provérbios. Tudo isso só é possível para os filhos de Deus. Tudo isso só é possível para aqueles que tiveram seus corações transformados pelo Espírito Santo. Tudo isso só é possível para aqueles que foram justificados por Deus. Tudo isso só é possível para aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus para a sua salvação. Então, faça isso. Creia de todo o coração naquele que justifica o ímpio. Creia de todo o coração naquele que justificou o ímpio como você, o ímpio como eu, e ponha em prática a sabedoria dele, a sabedoria de Deus. Amém.